Os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram do barco para um lugar isolado a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: esse é um lugar isolado e já está tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprem algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar? Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças mais uma vez por estarmos diante da tua palavra. Ela que nos anima, ela que nos inspira, ela que nos dá direção, que nos abre a visão, que nos faz ouvir a tua voz, que nos faz, ó Deus, sentir a tua presença. É por meio da tua palavra revelada, Senhor, que a nossa vida encontra segurança e conforto, ó Pai. Então nessa noite, Senhor, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, que o Senhor derrame sobre nós da porção do teu Espírito, para esse tempo, para essa condição, sobre as nossas vidas e para o que o Senhor deseja de nós. Que abre também, ó Deus, os nossos ouvidos, para que possamos te ouvir, e abre o nosso coração, para que possamos te atender. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos e irmãs podem assentar-se. A gente está vivendo um tempo muito desafiador, meus irmãos, que é esse tempo da gripe, né? Então a voz aqui está uma beleza hoje. E aí a gente vai, como diz o jogador de futebol, né? Vamos dar o melhor de si, né? Para a gente chegar aqui. Mas eu estava orando e meditando diante do Senhor sobre esse texto e sobre o que a gente está trazendo hoje como parte dessa nossa série, que é a dimensão do sacrifício. E antes de entrar nessa palavra, eu queria usar uma outra primeiramente, né? Eu queria começar trazendo uma reflexão para nós, assim: qual é o ingrediente principal para que exista um milagre? Qual é aquela coisa que, quando a gente olha na palavra de Deus, de todas as maneiras possíveis, ela não pode faltar? Muitas vezes, quando fazemos essa pergunta, muita gente responde: para ter um milagre precisa ter fé, não é? Ou para ter um milagre é preciso um grande problema, porque se não houver um grande problema, para que um milagre? Talvez alguém diga: para que haja um milagre, a gente precisa de uma coisa que seja irrealizável do ponto de vista humano e que só Deus possa interferir. Mas a verdade é que, se a gente prestar atenção a cada milagre que a Bíblia já narrou, nós vamos ver um ingrediente básico em todos eles, e não é nenhuma dessas coisas que eu mencionei. O que a gente vê de básico é uma disposição de entrega. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, eu poderia mencionar que a gente encontra essa disposição. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz que em tempos de grande fome, Elias viajou até uma cidade e encontrou uma viúva. E aquela viúva tinha saído com as suas últimas coisas, a última lenha, a última farinha, o último azeite para fazer um bolinho. E ela disse: vamos fazer esse bolo e depois a gente vai morrer.
E o profeta pediu dela aquela farinha, aquele bolo pequeno, e ela entregou. Era a última coisa, e ela entregou, porque o profeta havia pedido. Quando a palavra do Senhor conta que o profeta Eliseu estava em uma determinada cidade, e os homens fizeram uma comida lá e pegaram umas folhas, e no meio daquelas folhas havia um veneno, e todo mundo começou a gritar: morte na panela, profeta, morte na panela. A palavra do Senhor diz que Eliseu pediu farinha, e alguém tinha ali a farinha, e alguém trouxe e entregou a farinha. Quando o próprio Eliseu recebeu, certo dia, pães das primícias, pães que eram reservados aos profetas, aos sacerdotes, pães que não era para todo mundo comer, ele entregou também, porque os seus companheiros estavam ali famintos, e ele entregou aqueles pães. Não havia e não há na palavra de Deus nenhum milagre que acontece sem uma disposição de entrega. E talvez vocês vão dizer: não é bem assim não, porque você também só mencionou milagre que envolvia comida, né? Então tem que ter um ingrediente para cozinhar esse milagre aí, para servir esse milagre. Não. Quando a gente olha a palavra de Deus, mesmo em momentos em que não havia um alimento ali incluído, a gente vai encontrar alguém com disposição de dar, começando pelo nosso próprio Deus, que no momento que está atravessando o deserto com o povo, lhe dá o maná do céu, quando o povo não havia nada a entregar, a não ser a sua confiança de sair caminhando pelo deserto. É preciso que a gente entregue alguma coisa, o nosso tempo, o nosso lugar de acolhimento, algo de nosso. E no momento de crise, a gente também tem que confessar que entregar aquilo que é nosso não é simples, não. E a gente tem na nossa cultura muitos ditados que reforçam isso. Farinha pouca, eu pirão primeiro. Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. E às vezes a gente também escuta pessoas dizendo: não é tão simples assim falar de amor, porque quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Minha mãe sempre falava esse ditado quando era a época da gente escolher um namorado: escolhe um que vai conseguir te sustentar, porque na hora que a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Esses ditados mostram para a gente que o ser humano está sempre em busca de algo que seja primeiro para si. E a disposição de entregar, a disposição de ofertar, é, portanto, algo que a gente precisa aprender. Nós somos seres egoístas desde a queda no Éden. A restauração da imagem de Deus, então, em nós, ela vai passar também por um aprendizado do que seja o sacrifício, que é tirar algo de si mesmo, algo precioso, algo importante, sem garantias, diante de uma situação de dificuldade, porque todo milagre requer uma disposição de entrega. Então, se eu e você queremos milagre na nossa vida, nas situações pelas quais nós passamos, antes de receber o milagre, é preciso haver o sacrifício. E aí também essa palavra sacrifício é uma palavra que na nossa cultura, no nosso momento, pode trazer para a gente alguns significados complicados também. A gente muitas vezes é até mal interpretado quando falamos essa palavra no contexto da fé, porque na Bíblia essa palavra tem uma série de conteúdos que são muito específicos. E antes de falar sobre isso exatamente, eu quero lembrar para os irmãos e irmãs então, que nesse texto que nós lemos existe uma pequena entrega que é feita. É uma entrega que não tem nada a ver com a dimensão do problema. O problema é muito maior do que a entrega que foi feita. 5 pães e 2 peixes. Mas é um momento tão importante, que ele aparece em todos os evangelhos. Essa é uma das poucas vezes em que a gente vai ter um texto se repetindo em todos os evangelhos. E só porque ele aparece em todos, isso já significa algo muito importante. Mas existe uma diferença. Em Mateus, Marcos e Lucas, a gente não vê a figura do menino que entregou o pão. A gente não vê. Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês têm? E aí, Jesus manda que eles vão checar, eles voltam. E aí, então, eles dizem que eles têm os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas lá em João, aparece, então, essa figura dessa criança
que teria trazido lá o lanchinho. Não sei se a mãe preparou, se a mãe estava precavida, mandou o lanche, mas é só em João que aparece. E aí, para efeito só de curiosidade para vocês, a palavra que aparece lá descrevendo esse menino é a palavra grega paidarion, que é uma palavra de gênero neutro, sabe? E aí no português é traduzido como um rapaz trouxe as ofertas, mas a verdade é que podia ser uma menina também, porque é uma palavra neutra, é como se fosse criança. E aí a gente não sabe exatamente se é um menino ou se é uma menina. Para todos os efeitos do meu agrado, pensarei que é uma menina, né? Mas só aparece no Evangelho de João, não aparece em nenhum outro lugar. E nos demais evangelhos dá a entender então que os discípulos estavam guardando aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e que Jesus estava pedindo que eles entregassem as suas reservas. É o que fica explícito nos outros evangelhos, que nos dá a entender nos outros evangelhos. Porque logo no início de Marcos, quando a gente leu aqui na nossa tradução, diz: os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então eles estavam guardando aqueles pãezinhos. Vamos imaginar que nessa narrativa de Marcos seja importante para a gente pensar que o pão e o peixe eram dos próprios discípulos. Isso é uma coisa importante de se pensar, porque eles estavam guardando para si, para um momento mais adequado, para a hora que saiu do meio da muvuca, da multidão, para um tempo de sossego. Nós temos aqui 5 pães, 2 peixes, nós somos 12, se a gente dividir entre nós direitinho, a gente consegue com que cada um possa ter um pedacinho de pão. Não vamos entregar isso aqui. E aí quando Jesus pergunta: o que vocês têm aí? A primeira coisa que eles pensam, talvez não seja do egoísmo, vamos esconder, vamos guardar. Talvez não tenha sido isso. Talvez seja uma coisa que nós aqui, irmãos e irmãs, também vivamos a nossa vida. Talvez os discípulos tenham pensado: tudo o que temos, e é o que eles falam para Jesus, tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. Simplesmente não faz sentido entregar 5 pães e 2 peixes. São 5.000 pessoas que estão aqui. Não vale a pena, Senhor. Não adianta, é muito pouco. Por que perder tempo com isso, se o desafio é muito maior? Então, eu começo a pensar que na minha vida e com o Senhor, existem desafios que são maiores. E na sua vida, na sua família hoje, existem desafios que são maiores. E aí às vezes a gente pensa: para que eu vou entregar isso? O desafio da nossa igreja é tão grande, para que eu vou perder 1 hora, 2 do meu tempo cuidando de alguém numa célula que eu não tenho garantias? É pouco, Senhor, porque o desafio é muito maior. Eu tenho uma dificuldade na minha vida, e muita gente lida com isso. Na minha família mesmo, a gente às vezes tem alguns parentes que a gente acha graça deles. Eles estão com uma dívida para pagar. E aí, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, eu sempre morro de rir. E aí eu falo: meu amigo, você está devendo 100 reais, você tem 50 aí. E aí ele fala: eu estou devendo 100 mesmo, é 50 só, vou gastar esses 50. Eu estou devendo 100, esse 50 não paga a dívida toda. E aí ele nunca alcança nada, porque ele sempre está pensando: não é suficiente. E às vezes eu e você, em nossa fé, podemos também estar deixando de ver os milagres de Deus, não porque a gente não tenha fé que Deus possa fazer o milagre, mas porque a gente está pensando que aquilo que a gente tem não é suficiente, não é o bastante, e por isso a gente não entrega. Será que o melhor tempo da nossa vida já passou? Será que a oportunidade que a gente queria nos abandonou? Será que o desafio agora é grande demais para a nossa idade, para o nosso tempo, para o nosso dinheiro, para a nossa condição? Ou às vezes acontece o contrário, como Moisés e Jeremias. Será que aquilo que temos que entregar vai ser bastante, porque a gente não sabe falar direito, porque a gente não consegue, porque a gente é jovem demais, inexperiente demais, pobre demais, limitado demais? A pergunta que cerca a gente hoje é a mesma pergunta que os discípulos fizeram. O que nós temos diante do desafio que se apresenta diante de nós? O que é isso? O que é isso que a gente tem diante desse problema todo, dessa situação toda? Como é que a gente vai fazer? E aí, quando essa pergunta é feita, irmãos, a gente escuta a resposta de Jesus. E eu quero que você preste atenção na resposta de Jesus. Porque os discípulos disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. O que é isso
diante da multidão. E o que Jesus responde para eles? Tragam até mim. Tragam até mim. Não se trata de eu usar os recursos que eu tenho à minha maneira. Não se trata do diagnóstico que eu estou dando. O pão é pouco, o peixe é pouco, a multidão é muita. Isso sou eu falando. O que Jesus está dizendo é: o que você tem? Traga para mim. Traga para mim. E levar o que nós temos, a presença de Jesus, é o significado mais profundo e perfeito da palavra sacrifício. Sacrificar é levar o que eu tenho até Jesus sem questionamentos. Se é muito, se é pouco, se é suficiente, se não é, se é o que Ele espera, se não é. Eu não tenho que fazer essas perguntas. Eu tenho que responder a pergunta de Jesus: o que é que você tem? E eu tenho que apresentar o que eu tenho. E quando Ele me responder e me disser: traga para mim, então eu devo fazer isso. Então na Bíblia, amados irmãos e irmãs, a palavra que mais tem relação com sacrifício é a palavra entrega. Mas não é assim uma entrega sem sentido, não é uma entrega de qualquer maneira, mas uma entrega com foco na fé. Eu quero pedir aos irmãos e irmãs que nessa noite preste atenção a essa definição que eu estou trazendo aqui, de um moço chamado Eli Zizorkin Heisenberg. Ele é um professor de teologia e ele dá aula no instituto lá em Israel. E ele, quando vai falar sobre a palavra sacrifício lá no Antigo Testamento, ele diz o seguinte: a palavra para sacrifício é pronunciada korban. A palavra hebraica para sacrifício, korban. É uma palavra fascinante, ele diz. A raiz dessa palavra, ela está presente em muitas palavras no hebraico. E quando a gente compara essas palavras, podemos descobrir os tons de significados que muitas vezes nos passam desapercebidos. E ele diz o seguinte: por exemplo, o verbo oferecer ou sacrificar se pronuncia lehakirvi, enquanto o verbo aproximar também tem uma pronúncia muito parecida. Então, sacrifício e proximidade são duas palavras que têm a mesma raiz. E quando eles vão falar sobre parentesco, ou seja, pessoas que têm uma consanguinidade, pessoas que têm alguma coisa genética compartilhada, a palavra também é a mesma raiz de sacrifício. Então ele diz o seguinte: percebemos o que isso significa? Que no hebraico bíblico a palavra sacrifício não é a mera entrega de uma coisa boa para Deus. É uma palavra que também tem na sua origem a mesma base da palavra telescópio. E sabe o que significa telescópio? É aquilo que aproxima o que está distante de nós. Então existe uma relação muito profunda entre sacrifício e proximidade. Então, a palavra sacrifício não é a mera entrega de uma coisa boa para Deus. É a entrega de uma coisa boa para receber algo melhor. E não se trata apenas de receber as bênçãos de Deus. Toda vez que alguém sacrifica no Antigo Testamento, o sacrifício é um ato que faz a aproximação entre aquele que sacrifica e aquilo que está distante. É por isso que a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo fez sacrifício vivo a Deus em nosso lugar e de ambos Ele fez um. O que a palavra de Deus quer nos dizer é que o sacrifício de Jesus Cristo foi feito com a intenção de Deus de nos aproximar dEle. Deus percebeu que nós estávamos longe e ao sacrificar Jesus, Ele aproximou aquilo que estava distanciado. Eu posso me aproximar de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Mas o contrário, que era o que mais acontecia no Antigo Testamento, é igualmente verdadeiro. O sacrifício é a entrega que nos aproxima de Deus, de modo que a entrega nos garante a presença. Quando a gente entrega uma coisa boa e recebe algo ruim em troca, irmãos, isso não é sacrifício, isso é um mau negócio. E às vezes na história da humanidade nós vimos isso muitas vezes. Às vezes as famílias, os governos, os lugares dizem: você tem que fazer um sacrifício pelo seu país. Aí a gente diminui a quantidade de tempo da gente do banho, por exemplo, mas a conta de luz não diminui.
Ah, isso não é um sacrifício pelo nosso país, não, isso é um mau negócio, não é? Ah, vamos fazer alguma coisa para melhorar aqui as condições, mas a gente não recebe aquilo que é melhor. Isso não é sacrifício. Quando a palavra de Deus fala de sacrifício, ela fala de proximidade, ela fala de presença. O sacrifício bíblico nunca nos coloca em perda diante de Deus. A entrega do sacrifício é sempre visando ao melhor resultado. E o melhor resultado é o milagre só acontece porque Deus se fez presente. Então o resultado não é o milagre, o resultado é a presença de Deus. É essa presença que possibilita o milagre. E a liderança de Jesus, ela vai nos mostrar isso como um modelo de entrega nesses textos. Perceba, seja lá se for os discípulos, seja lá se for essa criança desconhecida, o fato é que os pães e os peixes passaram de mão em mão até chegar nas mãos de Jesus. E o que Jesus faz? Quando isso acontece, Jesus faz o sacrifício verdadeiro. Jesus atrai a presença de Deus para o lugar da necessidade. E como é que Jesus faz isso? O texto bíblico diz que Jesus pega os pães, olha para o céu e faz uma oração de gratidão. A oração de gratidão é algo que está relacionado diretamente a essa disposição sacrificial. Perceba, todo ato de sacrifício na Bíblia está ligado profundamente à ideia da dependência de Deus. Toda vez na Bíblia que a gente tem um sacrifício, a gente tem uma situação que está sendo entregue ao Senhor. Antes de um casamento, antes de uma guerra, antes de uma viagem, as cerimônias de consagração, os momentos decisivos, as curas de enfermidade, antes de qualquer ato profundo, havia um momento de sacrifício. E o resultado daquela busca era que o perdão, a cura e a segurança estavam postos nas mãos de Deus, por meio das mãos do sacerdote. Cada entrega para quem fazia o sacrifício era uma absoluta certeza de que quando algo estava nas mãos de Deus, Deus ia cuidar dos resultados. A tarefa de Jesus não era garantir a multiplicação dos pães e dos peixes. A tarefa de Jesus era entregar para Deus o que ele tinha recebido dos discípulos. E nós, amados irmãos e irmãs, precisamos acreditar em um Deus que cuida dos resultados. E se nós queremos milagre, nós precisamos sacrificar. Ou seja, aproximar a presença. Entregar aquilo que vai garantir que a presença vai ser real. Então nós precisamos ser pessoas sacrificiais nesse sentido. Muita gente pensa que ser alguém sacrificial é aquela pessoa disposta a morrer por alguma coisa. Que o sacrifício é difícil demais, que o sacrifício é complicado demais. Essas pessoas se esgotam às vezes até o fim e depois se sentem traídas, porque o que elas esperavam não aconteceu. Mas elas estão entendendo errado. Ser um líder sacrificial ou ser uma pessoa sacrificial é ser aquela pessoa que sabe como fazer a entrega que vai atrair a presença de Deus. É entender isso. O que eu vou entregar? Como eu vou entregar para que a presença de Deus se manifeste? Jesus sabia fazer isso, porque quando Jesus estava diante de qualquer necessidade, ele orava em ações de graça. Jesus está ali na frente do sepulcro de Lázaro, todo mundo chorando, todo mundo lamentando, todo mundo sofrendo. O que Jesus faz? Jesus agradece. É incrível isso. Todas as vezes na Bíblia que a gente vê Jesus diante de alguma situação, a oração dele é uma oração de ação de graça. Pensa o quanto isso é surpreendente, você agradecer por um negócio que você não sabe ainda se vai rolar. Essa oração significa uma profunda entrega. Atrair a presença de Deus, reconhecendo pelas graças, pela entrega, que aquilo é dele. E que o milagre vem de Deus também. Então, ser um líder sacrificial é a gente pegar aquilo que está na nossa mão e olhar para o céu, erguer isso e entregar a Deus. É o meu trabalho, é o meu ministério, é a minha oração, é a minha expectativa, é o meu talento, é o meu dom.
está aqui, Senhor, sobre a mesa, é teu. Os discípulos podiam ter ficado na garantia de ter o seu lanchinho depois daquele dia e nunca iam experimentar o que era ver uma multidão alimentada. É arriscar a minha segurança pessoal por algo muito melhor. Porque se eu estou baseando a minha segurança pessoal em mim mesma, eu posso falhar. Mas se eu entregar nas mãos de Deus, aquilo tudo vai estar garantido. O que eu não posso fazer, Ele se compromete, porque eu estou colocando a presença como prioridade. Tem muita gente que não recebe o milagre porque está querendo o escape, porque está querendo o resultado, porque está querendo a facilidade, mas não está querendo a presença. E a presença é o que enche a plenitude de todas as coisas. Jesus diz: Senhor, quando Ele está diante do túmulo de Lázaro, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha que expressão de confiança. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu quero dar esse testemunho aqui diante dessa multidão, te agradecendo porque o Senhor me ouve. Deus requer de mim o que eu não considero suficiente. E quantas coisas eu não tenho que são suficientes? Eu não tenho tempo suficiente. A Bíblia diz que a gente pode ter vigor chegando aos 70, 80. Estamos no tempo bom, podemos chegar até os 103, 110. Tem gente por aí com 120 já. Estamos batendo a meta do livro de Gênesis, que os dias do homem seriam 120 anos. Mas o que são 100 anos diante de uma eternidade? Nada. Eu pisquei mesmo, ontem mesmo eu tinha 15, eu tenho certeza que foi ontem. Mas aí eu já pisquei e o tempo já passou. Eu não tenho tempo suficiente. Eu não tenho dinheiro suficiente. Quantas necessidades, quantas situações, quantas coisas, eu não tenho dinheiro suficiente. Todo mundo quer a paz mundial, mas a gente não tem recurso suficiente. Sempre haverá fome, Jesus falou, os pobres sempre vão estar aí com vocês, não tem recurso suficiente. Não tem dinheiro suficiente, não tem condição suficiente. Eu não posso salvar o meu vizinho, eu não posso salvar a minha filha, eu não posso salvar o meu pai diante de uma dor, de uma enfermidade. Mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso me aproximar de Deus. Deus deu a gente a graça de fazer isso. Ele diz que quando a gente se aproxima do trono da graça, a gente encontra a graça. Eu posso me aproximar de Deus. Eu atraio a graça de Deus quando eu dou graças. Eu atraio a graça de Deus, a presença de Deus, quando eu entrego aquilo que não é suficiente, mas aquilo que às vezes eu tenho me agarrado. E quantas vezes eu tenho me agarrado àquilo que é insuficiente, quando a fonte da suficiência está diante de mim. Quando eu me desprendo, o azeite da panela não acaba, a farinha corta o veneno. Eu abro mão das minhas primícias pessoais e eu ganho a subsistência de todas as coisas ao meu redor. Eu transformo as situações da minha vida pelo ato da entrega. É isso que Jesus nos ensina. Ele foi um líder que nunca reteve nada para si. Eu estava vendo isso, né, irmãos, na palavra do Senhor, e eu fiquei comovida hoje pensando sobre isso em Jesus. Jesus fez milagre para todo mundo. Para todo mundo que se aproximou dele, que pediu, que orou. Já viram isso? Não tem uma vez que alguém chega a Jesus e pede alguma coisa com o coração sincero que ele não dê. Mas a gente não vê na Bíblia Jesus fazer um milagre para si mesmo. Quando ele teve fome, ele não fez pão para si mesmo. Quando ele estava lá na cruz, ele não se libertou a si mesmo. Tinha ressuscitado gente dos mortos e não fez nada por si mesmo. Porque Jesus sabia o valor da entrega. E que ele estava entregando tudo para receber algo ainda melhor. Não é o que diz lá no livro de Colossenses? E Jesus, abrindo mão da alegria que lhe estava proposta, sofreu a cruz. Para que todas as coisas nele se completassem, nele houvesse plenitude. Eu fico imaginando que alívio e que liberdade deviam estar no coração de Jesus quando ele entregou os pães e os peixes na mão de Deus. E depois, quando ele, agradecido, ele entregou para os seus discípulos. A gente tem feito tanta coisa sem garantia da presença de Deus. E depois a gente se frustra porque a gente não alcançou os resultados.
Temos evitado, amados irmãos e irmãs, essa oração de ação de graças plena, de entrega plena, porque a gente reserva no nosso coração um plano B. Se não der certo aqui, eu vou para lá. Se não funcionar aqui, eu não quero fazer isso. Temos evitado essa oração que pode rasgar o céu, porque essa oração vai requerer de nós entregar os nossos 5 pães e 2 peixinhos. Pode ser menosprezo por aquilo que a gente tem, não vai render, não vai funcionar. Pode ser porque a gente quer uma garantia, mas de um jeito ou de outro, a gente está errado. O milagre não acontece por causa dos 5 pães e 2 peixes. Quando não havia nada a entregar, exceto o coração, Deus continuou fazendo o seu milagre. Deus não precisa dos nossos recursos, Deus precisa da nossa disposição de entrega. É disso que Ele precisa. E é isso que Ele quer nos ensinar. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, não importa a sua condição, não importa o seu momento, não importa nem o que você pensa, não importa nada que você acha. Eu quero te convidar a se tornar uma pessoa sacrificial. Uma pessoa que sabe onde colocar os seus recursos mais preciosos, nas mãos de Jesus. Uma pessoa que sabe fazer a oração da entrega. Uma pessoa que sabe atrair a presença de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade, para o seu trabalho. Eu quero te convidar a entender que sacrifício em Jesus não é perda, mas é ganho. É uma visão que aproxima a presença de Deus. É a geração de um ambiente de adoração, onde os medos da gente vão ceder lugar para essa presença. Trata-se única e exclusivamente da presença. Sacrificar é atrair a presença. Somente esse tipo de líder que sabe atrair a presença consegue matar a sede do povo. Lá na sua célula, lá na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, o líder que consegue atrair a presença de Deus consegue deter as pragas do Egito. Do mesmo jeito que elas vieram, quando Moisés falava, as pragas cessavam. E quantas pragas estão sobre nós? Dores, lutas, enfermidades, o ambiente do sobrenatural precisa ser gerado. Somente o líder sacrificial consegue fazer a transição de andar 40 anos no deserto, sem sapato estragar, sem roupa ficar velha, porque essa é a promessa de Deus e aconteceu com Moisés. 40 anos e os pés não incharam, 40 anos e as sandálias não gastaram. Somente um líder sacrificial consegue se entregar na cruz e consegue vencer a morte. E amados irmãos e irmãs, Jesus nos chamou para sermos discípulos e discípulas dele, para aprender com Ele, para fazer com Ele e como Ele. E eu tenho que perguntar para você, qual é o pão e o peixe que você está retendo? Qual é o medo que está assombrando você? Qual é o limite que você tem colocado para as coisas de Deus? Qual é a desculpa que está travando você? Eu quero te convidar a fazer como Jesus, a erguer seus olhos para o céu e a fazer uma oração de entrega. Eu quero te desafiar a isso, porque existem limites na sua vida que o Senhor quer romper hoje, e só a presença dEle é que vai fazer a gente romper. Não vai ser mais nada não. Estratégia é bom, estudo é bom, conhecimento é bom, mas nada substitui a presença. Nada substitui a presença. A multidão está aí com fome, amados irmãos e irmãs. Adolescentes matando seus pais todos os dias no noticiário. Maridos matando mulheres, mulheres matando filhos, crianças abandonadas. Todos os dias, a multidão com fome, as ovelhas sem pastor estão diante de nós. E Jesus está perguntando, o que vocês têm aí? O que vocês têm aí? É só trazer para mim, é só colocar diante de mim. Quando estiver na minha mão, eu vou fazer o milagre. Eu vou colocar a presença, mas você tem que se entregar. A palavra de Deus nos promete, e hoje é tempo da gente erguer os olhos ao céu, porque o Senhor diz, quem pede, recebe. Quem procura, acha. Quem bate, abrir-se-lhe-á. O Senhor promete através de Jeremias, então me invocarão e me acharão, quando me clamarem de todo o coração.
Sacrifício, amados irmãos e irmãs, é a arte espiritual de atrair a presença de Deus. E nesse texto de hoje, é isso que Jesus nos ensina. Atrair a presença dEle, entregando a Ele o que a gente tem, mesmo quando a gente acha que não é suficiente, mesmo quando a gente queria ter garantia de alguma coisa, porque o milagre se trata de manifestação da presença.